Olá para todos, tudo bem? Meu nome é Emerson Grotti, sou ator, professor de teatro, quando precisa também sou diretor e tenho uma carreira aí de um bom tempo já, uns 32 anos, deixa eu ver, 32 anos. Eu comecei profissionalmente minha vida em 1990, então agora em 2022 vamos fazer 32 anos de palco, um pouco menos de outras áreas como televisão, cinema, publicidade, etc. Eu queria conversar um pouquinho com você que pensa, sonha, deseja percorrer essa carreira. É uma carreira muito mágica, é uma carreira muito gostosa de pensar. Ela é cheia de fantasias, ela é cheia de sonhos, ela nos traz uma vontade enorme de nos envolver completamente nela. Mas a pergunta que eu queria muito fazer para você, que pensa realmente em desenvolver essa carreira, é por quê? O que te move a querer viver da atuação, da arte de atuar, da arte de fazer personagens, seja no drama, na comédia, seja no palco, nas telas da TV, do cinema ou dos streamings? O que faz você sonhar com essa vida, essa vida múltipla? Muitas vezes a gente tem a imagem de que a vida do artista é uma vida de glamour. Glamour. Muita gente pensa na vida do ator como uma vida de likes, falando de hoje em dia, de likes, de glamour, de dinheiro, de fama. E nem pensa um pouco na questão do trabalho, o fundamento dessa profissão. É legal imaginar que essa profissão de ator ou atriz, ela tem mais ou menos no Ocidente, ela tem mais ou menos uma média de 2.500 anos, mais ou menos 2.500, 2.600 anos de existência no Ocidente. No Oriente é bem maior. Então, existem atores muito antes do Instagram ou do TikTok. Existem atores há mais de 2.500 anos no Ocidente. Ou seja, lá há 2.500 anos, pessoas se colocavam na frente de outras, colocavam a máscara de uma terceira pessoa e contavam uma história. É uma profissão muito antiga. Mais do que uma profissão, é um ofício muito antigo. E que passa tempo, ela vai ganhando novos desenhos, vai ganhando novas proporcionalidades, novos sentidos, novos desejos, novas necessidades, mas o fundamento continua o mesmo. É sempre alguém contando uma história, interpretando ou representando uma máscara da nossa sociedade, da nossa atualidade. E principalmente, contando a história da humanidade. Ninguém vai fazer teatro, cinema, TV, série, qualquer coisa que seja, ninguém vai fazer para contar a história de um gatinho, a história de um leopardo, a história de um bicho preguiça, de um passarinho. Não. A não ser que essa história tenha a ver com a nossa humanidade. A não ser que essa história tenha a ver com as nossas necessidades, os nossos questionamentos, as nossas vidas,
nossa vivência. Se não tiver a ver com isso, a gente não conta a história. Nós contamos histórias humanas para humanos e tiramos as pessoas do senso comum, tiramos elas do espaço comum de descanso para sentir, refletir, mudar, transportar para um outro lugar. Enfim, para mudar essa pessoa que está assistindo. Quando você começa a assistir uma história, você começa sempre de um jeito e termina de outro. Ou mais feliz, ou mais triste, ou mais reflexivo, ou resolve fazer uma mudança de vida. Eu já vi gente mudando a vida só por assistir uma peça. A peça de teatro fez com que ela tivesse novos contornos de vida. Então, é uma profissão muito importante. Por isso, também ela é muito combatida. Combatida? Como assim combatida? É muito legal ser um astro? Não. É legal ser um astro, uma estrela. Isso é muito legal. Ser alguém notoriamente famosa, ganhar muito dinheiro, mas, vamos dizer assim, além de ser muito raro chegar nesse ponto, é muita luta. E até lá, você vai ser um ator ou uma atriz em busca de alguma coisa. E essa profissão, a profissão ator e atriz, nunca, nunca, nunca foi tranquila. Justamente porque ela conta histórias humanas e conta sobre conflitos humanos. E os conflitos, eles partem justamente de polos diferentes, de polos diversos sobre o mesmo assunto. O conflito é sempre duas ou mais visões a respeito de uma única coisa que entra em choque e tem que se resolver. Geralmente nós falamos do poder, nós criticamos o poder, nós mostramos o que está por trás dos bastidores, aquilo que ninguém costuma falar, aquilo que está por trás das notícias, as nossas relações que estão por trás daquilo que nos contam. É isso que o ator faz. Ele mexe com aquilo que nós chamamos de status quo, ou seja, aquilo que está aqui mostrado, aquilo que todo mundo já faz, aquilo que já é uma coisa aceitável socialmente, o ator vai lá e mexe naquilo. Questiona aquilo, levanta aquilo para ser revisto. E aí muita gente não gosta. Muita gente não quer que nada se transforme. Muita gente quer conservar as coisas como elas eram e que elas continuem sendo eternamente aquilo que elas eram. Quando vem alguém mudar ou pensar sobre alguma mudança, então essa pessoa sempre vai ser combatida. E o artista mais combatido nesse ponto é o ator. Então, o teatro, que foi a primeira expressão e ainda continua sendo, continua existindo, continua resistindo, é a arte mais combatida que existe. O teatro. E o ator de teatro é sempre mal visto, na maioria das casas, na maioria das famílias. Você pode ter um filho médico, que legal, advogado, engenheiro, mas ator? Hoje mudou um pouquinho por causa da mídia, das redes sociais, dos streamings. É legal ter um filho, uma filha famosas, né? Mas seria melhor se fosse médico. Então, assim, uma pergunta muito importante é: você precisa ser ator? Você precisa ser atriz? Você, quando levanta da sua cama, você tem a necessidade de se transformar em outra pessoa? Você tem a necessidade de falar sobre a humanidade através da voz de algum personagem? Você tem a necessidade de se metamorfosear?
Você tem a necessidade de observar o outro, observar o mundo, observar as transformações, as relações, a humanidade, e você precisa trazer isto para a cena, precisa trazer isso para os outros assistirem. Você precisa se mostrar para os outros na pele de outra personagem. Isso é necessário para você? Se isso for fundamental para você, então você está no lugar certo. Você tem que ser ator ou atriz. Mas se isso não for uma necessidade, não for uma primeira necessidade sua, se isso não for visceral, se você puder respirar sem isso, talvez não seja o seu caminho. O ator e a atriz, eles têm que estudar muito. Não basta ter talento. Tem muita gente com talento. Tem muita gente com um dom imenso para comédia, para drama. Pessoas que fazem rir num estalo de dedos. Pessoas que fazem chorar só na respiração. Só no olhar. Tem pessoas que chamam a atenção sem sequer querer. Mas o estudo é fundamental, porque afinal de contas nós temos, como eu falei, no mínimo aí 2.500 anos de história. 2.500 anos de atores que passaram por esse mundo, que trouxeram suas ideias, que mudaram sistemas inteiros, que mexeram com a comunicação, com a forma de se comunicar. E é necessário que esse ator, essa atriz, que vai tomar esse ofício como profissão, entender essas transformações todas. Entender como que isso se originou, entender todas as mudanças, entender todas as suas contradições, as suas contraposições. Ter domínio técnico do seu corpo. Uma coisa muito interessante, as pessoas não se dão conta disso. Por exemplo, o material de trabalho do ator é o corpo. É o seu próprio corpo. Enquanto que um escritor tem uma caneta, um advogado tem os seus processos, papéis, pastas, canetas e etc. Enfim, enquanto que um médico tem aquela coisa que ele ausculta, que tem as suas ferramentas, o ator só tem o corpo. Os braços, as pernas, o tronco, a cabeça, a voz. E ele tem que dominar isso, ele tem que dominar o seu corpo, dominar as suas expressões, porque ele vai fazer expressões de outras pessoas, ele vai fazer vozes de outras pessoas, ele vai interagir, se relacionar de outras maneiras que não é ele, e sim a personagem que ele está interpretando. E para ele poder fazer isso de uma maneira que seja crível, ou seja, que as pessoas possam assistir e acreditar no que ele está fazendo, é necessário que essa pessoa consiga dominar não só a forma de ele falar, como a forma do outro falar. Então ele tem que estudar. Estudar corpo, estudar voz, estudar como fazer isso, como se transformar nisso. Estudar as linguagens, estudar a história, enfim, estudar a literatura, entender os processos artísticos, socioculturais, políticos, históricos. Tudo isso é importante para o ator. E aí sim, você pode começar a fazer uma personagem, a criar uma história e a contar essa história de uma maneira verossímil. E as pessoas vão poder assistir e parar o que estão fazendo para te ver e tentar acompanhar aquilo que você quer dizer. Aqui no Brasil, nós temos escolas maravilhosas, tanto particulares quanto públicas.
Aliás, as escolas públicas costumam ser melhores que as particulares, isso sem dúvida nenhuma. E o tempo de curso aqui no Brasil é light, é leve, é em torno de 3 a 4 anos. Ah, muito? Não. Dependendo, se você for para o Japão, são 8. Se você for fazer uma linha de teatro, como por exemplo o Teatro No, você vai ficar anos estudando e talvez você nunca consiga fazer. Porque lá o Teatro No é mais com criança. E os grandes astros do Teatro No são velhinhos. Então, o estudo aqui no Brasil até que é muito, muito light, muito tranquilo, mas tem aí 3, 4 anos de ou curso técnico ou uma graduação. E aí é legal quando você faz uma graduação, uma pós-graduação, continuar estudando, continuar. Nunca o ator para de estudar. Estudar é uma coisa que faz parte do ator que quer ser ator. Estudar, ler, conversar, debater, ter as suas ideias, não se deixar levar pelas ideias ou dos outros, ou tentar saber qual é a moda, porque tudo passa, menos a sua imagem. E se você se deixar levar, o que estão falando hoje? Hoje eu devo apoiar aqui ou ali? Hoje eu tenho que dizer que eu gosto disso ou daquilo. Se você não tiver a sua opinião formada, quando essa onda passar e vier outra, você fica no breu. Já foi. Se você tiver a tua opinião própria e souber calcá-la, as ondas vão passando e você continua sendo aquele artista que as pessoas têm identificação, sabem de onde você veio e para onde você vai. Mas para isso é necessário estudar. Eu vou ficar rico porque eu vou aparecer em vários programas. Não. Também é uma outra ilusão. Detalhe, o ator vive de ilusões, tá? Nós fazemos a ilusão. Nós criamos ilusões. Nós fazemos de conta que somos outras pessoas, que vivemos outras histórias. Nós contamos histórias dos outros, fazendo outras vozes, outro corpo. Então nós vivemos de uma coisa chamada ilusão. E a nossa profissão, ela é uma grande ilusão. As pessoas acham que todos nós somos ricos, famosos, e que não fazemos nada, a não ser sermos famosos e falarmos um texto na frente de uma câmera ou de um palco. Não. Para a gente chegar no palco e estar lá com uma personagem trabalhada e poder se movimentar em cena, houve muito ensaio, houve muita preparação, houve muita leitura, muita discussão, muito trabalho de mesa. Houve muita discussão, muita briga muitas vezes, algumas vezes até rupturas, mas o trabalho chega num resultado. A televisão é a mesma coisa. Tem vários filtros que você passa até chegar naquele lugar onde finalmente a câmera se abre e você aparece para a TV. Mas até lá, muitos filtros apareceram. E ali está o teu nível de estudo, o teu nível de comprometimento, aquilo que você quer fazer, a sua seriedade, pontualidade, profissionalismo, enfim. As suas relações, como que você joga com o mercado. Tudo. Está tudo ali. E dinheiro, alguns ganham bem. Se você tiver a sorte de fazer um trabalho que lhe dê dinheiro, legal. Mas muita gente que vive de teatro não é rico. Ganha o suficiente, às vezes, para pagar suas contas e ponto. E tem gente que nem isso. Tem gente que precisa fazer um outro trabalho. Ou tem gente que faz trabalho que não quer fazer. Faz personagens, peças que não gostaria de fazer. Só para poder ter dinheiro, para poder pagar as suas contas. Às vezes é uma personagem, uma peça, uma história que você não contaria em outro lugar, em outro momento. Mas aquele momento te faz contar aquela história, fazer aquela personagem daquela maneira.
com aquele diretor, com aquela trupe, com aquele elenco, com aquela, enfim. Não é um mar de rosas, porém, se você é ator, atriz, mesmo com todos os problemas, quando você levanta, sabe que tem um ensaio ou uma apresentação, a vida faz sentido. A vida faz todo sentido, porque é o que nós amamos fazer. É o que nós adoramos fazer. Mesmo que aquele trabalho específico não seja o que queremos, mas só de estarmos na atividade do nosso ofício já faz com que tudo vale a pena. Esse vídeo é apenas para te provocar, te fazer pensar, fazer as pessoas que estão ao seu redor pensarem. Será que você largaria tudo para viver esse sonho? Será que você abriria a mão das suas férias, dos seus feriados, dos seus natais, Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, que mais? Enfim, tudo para estar em cena, trabalhar. Natal, Emerson? Como assim Natal? Ano Novo? Muito ator trabalha no Natal e no Ano Novo. Mas muitos atores trabalham. Muitos atores trabalham. Tem muito Papai Noel por aí. Tem muito duende. Tem muito espetáculo de fim de ano. Enfim. Você largaria tudo para fazer este trabalho? E nem sempre ganhar aquilo que você gostaria de ganhar? Você toparia largar tudo para estudar arduamente? Se você diz sim, a gente vai se encontrar novamente, eu vou fazer um outro vídeo. Se você tem dúvidas, vá pensando em outra coisa que te faça mais feliz. Às vezes a gente tem essa ilusão do artista glamuroso e está deixando passar uma outra coisa que você adoraria fazer para a tua vida, de verdade. E aí o tempo passa e às vezes não dá mais tempo, porque você ficou pensando naquele outro sonho que nem é necessariamente aquilo que você nasceu para ser. Então, observe isso e não deixe o tempo passar, porque o tempo passa e não volta mais. Obrigado pelo tempo de vocês e nos encontramos de novo por aqui. Valeu, tchau!